Graça e paz, bem-vindo ao Café com a P de hoje, Apóstolo Rafael Augusto. E nós vamos falar sobre religiosidade. Então vem chegando aí a gente abordar erros de enfoque, consequências, sondar motivações, em nome de Jesus. Muito bem-vindo à live Café com a P, uma live devocional para uma vida plena. Glória a Deus. Pai, fala conosco, ministra profundamente aos nossos corações neste exato momento. Eis-nos aqui, apresentamos nossa vida no Teu altar. Faz-nos, Senhor, chegar mais profundamente nos Teus rios, mergulhar nos Teus propósitos, fazendo-nos, Senhor amado, conhecer e sermos conhecidos de Ti. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. Ó Deus, esquadrinha nossos pensamentos. Nos aproximamos do Teu trono da graça, pedindo a manifestação do Teu Espírito Santo. O Senhor diz, enquanto Tu clamas a mim, eu envio os meus anjos para trabalhar em Teu favor. Não duvides, crê somente. Aleluia. Glória a Deus. Shalom. Glória a Deus. Shalom para vocês que estão chegando nessa quinta-feira, dia 21 de abril, aniversário de Brasília, 62 anos da minha cidade. Para quem não sabe, eu sou natural de Brasília, uma cidade muito linda. Quem não conhece, conhece só o que a mídia mostra do lado político. Eu quero te dizer, Brasília é linda. Brasília, crescer em Brasília foi algo muito especial. Qualidade de vida, muita amigos, diversão, igreja. Então, a cidade ensolarada, uma cidade planejada, tem características muito boas, viu? Glória a Deus. É isso aí, vamos lá, gente, vamos falar de religiosidade? Você que está chegando aí, clica no aviãozinho aqui, convida aí o maior número de pessoas que você deseja que participem dessa live com a gente, desse café com a gente. Enquanto você está clicando, eu queria te dizer o seguinte: apesar de eu estudar, de eu lidar com as ferramentas de tecnologia, que não é algo natural meu, tá? Muita gente fala, Rafael é bom nisso. Não, não sou. É literalmente a graça, o favor de Deus e dedicação, porque não é algo fluente assim facilmente, né? Em relação a pessoas que eu conheço que têm um talento poderoso, né? Ô Araújo, Deus te abençoe, querido. Amém, obrigado. E aí, Sandro, Deus te abençoe, Sandro. Um abraço, querido. Bom te ver. Eu quero dizer uma coisa com isso, que eu não sigo determinados padrões de quem trabalha com a internet, tá? Por exemplo, geralmente as pessoas fazem uma live por semana de meia hora, de 1 hora, né, de um conteúdo mais denso, mais profundo, e fazem pequenos vídeos e tal. E assim que o Instagram responde essas pessoas também. No meu caso não, a minha proposta são temporadas de lives do Café com a P com temas, onde a gente se aprofunda. E nessas temporadas a gente faz lives devocionais diárias, de segunda a sexta. Então, é literalmente um momento para você parar, tomar o seu café, ou, se você pode, colocar o seu fone de ouvido e participar desse momento. É um momento de ministração, é um momento de palavra, um momento de ensino, porque o nosso foco é crescimento espiritual, vida espiritual de qualidade, tá? Libertação, cura. Nós caminhamos nessa direção. E no meio disso surgem aí
dons do Espírito, né? Essa liberação de unção, essa ativação profética e por aí vai. Então, algumas vezes as pessoas falam para mim, porque você não faz isso, não faz aquilo? Eu digo, não, porque tem coisas que eu prefiro fazer do jeito de Deus, ou do jeito que realmente vai suprir a necessidade e essa comunhão que a gente acaba tendo aqui juntos, né, no momento do seu dia, durante os períodos de temporada do Café com AP. Né? Então, com o intuito também de você conhecer um pouco mais a nossa forma de trabalhar. Né? Com tudo isso, a gente declara a verdade, que a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, temos compromisso com a palavra de Deus e com o poder de Deus, com a pessoa de Jesus. E estamos reunidos no Telegram, né? No link da minha bio tem aí o Telegram da família do Café com AP, que são mais de 330 pessoas buscando a mesma coisa, buscando a mesma direção, né? Que é crescimento espiritual, qualidade de vida espiritual, aprofundamento bíblico, libertação, cura, intimidade com Deus, mais poder de Deus, através da pessoa de Jesus, da manifestação do Espírito Santo, tendo como base a palavra de Deus, que é nosso guia, nossa bússola, nossa verdade. Amém? Glória a Deus. No meio disso tudo, né, dessa caminhada de vida cristã, nesse propósito de vida cristã, existem várias situações que a gente vem abordando aqui, que são temas do pastoreio, do dia a dia. E aí essa temporada que a gente está vivendo hoje, que é o pastoreio funcional, que traz de forma prática, né, o mapeamento, a revelação de fatos, de onde a gente está vivendo, de quem nós somos, da nossa história, que nos traz a consciência dessas coisas, nos traz também revelação dessas coisas, para que a gente saiba exatamente como a Bíblia fala através dos dons de palavra, de conhecimento, de sabedoria, quer dizer, entender o que está acontecendo, né? Por que algo está acontecendo e como agir nessa situação, né? E a unção de Deus que vem em primeiro lugar, ela vem amolecendo a ferida, ela vem quebrando o jugo, para depois trazer o quê? A revelação, né? O conhecimento espiritual de fatos, que vai se manifestar na nossa mente natural e nos explicar as coisas para que a gente amadureça, cresça e não volte a cair nesses mesmos erros. Né? No meio dessa caminhada, um dos problemas que surge é a religiosidade. Então muita gente fica perguntando assim, o que é religiosidade? O que vem a ser religiosidade? Eu vou responder isso com um versículo bíblico, ok? Que é aqui, Isaías 29, 13. Então alguém escreve aí para mim, Isaías 29, 13. Que Deus abençoe você que está entrando agora, te capacite, te renove, te dê uma manhã de bênção. Se você está participando dessa live ao vivo, se você vai assistir depois, que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Isaías 29, 13. Alguém pode colocar aí para mim? O texto diz assim, estão ouvindo bem? Dá um feedback aí para mim. Maravilha, obrigado, Carmen. Maravilha. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então olha só, esse texto, ele nos revela, nos explica o que é religiosidade. É você dizer uma coisa com a boca, né, honrar a Deus com os lábios, mas ter o coração longe. Então, a motivação do coração determina se o que você está fazendo é honesto ou não. Eu vou mais além. A motivação do coração, ela pode transformar algo que é espiritual em algo meramente religioso. Sem vida, mecânico, baseado em regras ensinadas por homens e não em princípios espirituais divinos. Por exemplo, vamos falar de uma maneira prática. Orar
antes de dormir. É muito importante, é muito bom, né? Você tem um tempo para refletir no como foi o seu dia, internalizar as coisas. Você também tem um aspecto todo científico, humano, da importância do que você vai, da última coisa que você vai pensar antes de dormir, né? Você pedir a bênção de Deus. A Bíblia fala que os anjos trabalham enquanto a gente dorme. Então, quer dizer, é um momento onde você também pode falar: Deus, olha só, eu vou descansar meu corpo, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Quer dizer, é uma decisão que você toma quando tudo não vai bem. E você tem que deitar e dormir, não é verdade? Sabe uma coisa importante, por exemplo, na criação de filhos? É ensinar os filhos a dormirem. É engraçado isso, mas é verdade. O princípio de muita depressão, de necessidade de medicamentos, ela também está ligada, eu não sou médico, estou replicando coisas que vi e ouvi ao longo da vida, de crianças que não desenvolveram a habilidade de dormir sozinha, sabe? De chegar a hora de dormir, de deitar, de estar num quartinho escuro para a importância do crescimento, de descansar e de ali realmente se fazer dormir, né? Então, quantas vezes, quando criança, a pessoa está ali precisa de uma série de subterfúgios para ela dormir, e isso depois torna-se um adulto dependente de medicamentos, por exemplo. Tá? E aí? Orar antes de dormir é algo importante, mas pode se tornar religioso, não é verdade? A pessoa deita, Pai, em nome de Jesus, sabe? Já está com tanto sono que ela começa a mudar tudo, sabe? Ao invés de orar direito, ela está lá: Deus, abençoa meus pecados, Deus, pelo amor de Deus, e está ali, né? Fazendo uma oração mecânica, está fazendo uma oração religiosa. Como orar antes de comer. Eu cresci numa cultura na minha casa, a partir do momento em que meus pais se converteram, que a gente sempre orou antes de comer. Para quê? Abençoar, purificar o alimento, agradecer, o sentimento de gratidão, né? O sentimento de gratidão pelo alimento. E com isso vinham o que? Os valores familiares. E aqui a gente vem abordando durante toda essa semana como a degradação global também vem destruindo valores e vínculos familiares. Por exemplo, na minha casa eu cresci com a seguinte cultura: a gente tinha o almoço como a refeição onde todos estavam ao redor da mesa. A vida vai se desenvolvendo, vai crescendo e cada um vai tendo seu ritmo. Então o café da manhã era mediante a hora de acordar e os compromissos de cada um, né? Lanche ou janta era a opção de cada um também, né? Mas almoço era servido à mesa, sentávamos ao redor da mesa e meu pai determinava ali quem iria orar. Também direcionava sobre quais temas eram melhores para serem abordados à mesa, para que o almoço não fosse um momento polêmico, de brigas ou de determinadas resoluções que não cabiam naquele momento. Então a gente sentava ao redor da mesa e orávamos ali, agradecíamos. Então era um momento de gratidão. Tínhamos ali, né, um olhando para o outro ali, vendo o nosso vínculo familiar, também aprendendo a repartir, né, aprendendo a servir uns aos outros, aprendendo princípios de educação, por favor, obrigado, né? Tudo isso é algo maravilhoso, espiritual, mas isso também pode se tornar religioso, não é verdade? Então, olha aí, ó, o Sano falando aqui, já orou pela lixeira sem querer, né? Tem gente que já vai no automático. Gente, eu chamo a religiosidade do piloto automático, sabe? Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente tem a tendência de ligar na tomada e criar religiosidade. Como para quem é espiritual, tudo é espiritual, o inimigo vai tentar transformar essas coisas em coisas meramente religiosas, certo? É isso aí, a pessoa fica ali só cumprindo protocolo, né? Então,
A religiosidade é algo que um dia foi bom, né, e ficou ruim. Quer dizer, a pessoa deixa de adorar com o coração. E aí mantém essa adoração meramente visual. E isso é o quê? Isso é uma tentativa de compensar uma falta. Isso é uma tentativa de compensar o que? Uma carência. Tá? Principalmente por quê? Porque por falta talvez da coragem de se assumir o que está se passando ou se vivendo. É lógico, você não vai sair expondo a sua vida para todo mundo, apesar da gente viver uma época em que aquilo que as meninas escreviam na agenda e trancavam, hoje o povo põe nas redes sociais. Tá? Mas eleja as pessoas. Agora também entra aqui uma coisa interessante, tá? Muitas vezes, em nome da reputação, a pessoa vive uma vida de religiosidade. Por isso que eu gosto muito de alguns cânticos que dizem assim, tem um cântico mais recente que fala assim, eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, dores e mágoas, não vou esconder. Encontrei um amigo, né, o Deus da montanha, o Deus dos vales. Então, o caminho de se vencer a religiosidade é você não tentar compensar a perda de algo, a ausência de algo, ou a falta de conquista de algo, mas reconhecer a existência de um problema, de uma fraqueza e apresentá-la para Deus. Esse é o caminho inicial de se vencer a religiosidade. Nessa questão de... Outros exemplos de religiosidade é esse. Pessoas que, por exemplo, leem a Bíblia, né, tem um plano de leitura e vão ler. E outros que estão lendo ali só realmente para cumprir o protocolo. Né? O quanto do que você está lendo, você está absorvendo, você está ouvindo e seguindo o caminho da prática. Então o que acontece? A religiosidade impede que pessoas sejam libertas. A religiosidade... Existe também a chamada religiosidade da não religiosidade. Você já viu isso? Por exemplo, gente, nós temos, eu vou chamar aqui, eventos cristãos. A nossa vida é pautada de eventos. A Bíblia é pautada de inúmeros eventos. O arrebatamento vai ser um evento. Tá? A noiva, o casamento da noiva de Cristo, né? As bodas do Cordeiro, né? Os 7 anos de festa vai ser um evento. A segunda vinda vai ser um evento, o juízo do trono branco vai ser um evento, né? Novos céus e nova terra, quer dizer, é cortar a faixa de um novo evento. Então a nossa vida é pautada de eventos, tá? Desde os eventos mínimos do decorrer do dia, como eu estou aqui, um café da manhã, né? A Valentina muitas vezes acorda, já está com 8 para 9 aninhos, né? Então ela levanta, vai lá na cozinha, preparar as coisinhas dela, mas ela vem e chama, vem tomar café comigo, né? Ela quer companhia. Por quê? Porque é um evento. Então, nossos cultos também eles são encontros, eles são eventos no bom sentido da palavra, tá? Não a nível de animação ou de entretenimento, mas é um momento que a gente se encontra num lugar específico, digamos, uma reunião de oração. Está aqui o pessoal da Guerreiras de Oração, um grande abraço. Reunião de oração é um encontro, é um evento. E nesse evento o que vai fazer? Orar. Nesse evento pode-se cantar, pode-se levantar uma oferta, pode-se orar de várias formas, interceder de várias formas, certo? Então, isso tem também, de certa forma, um roteiro. Ele tem um ritual. Vamos chamar assim, né? Uma liturgia. Pronto, encontrei a palavra. Uma liturgia. O problema não está na liturgia. Porque os religiosos da não religiosidade, eles querem quebrar uma liturgia e acabam criando uma liturgia da não liturgia. Vocês estão entendendo? E aí criticam a liturgia de quem segue.
um roteiro. O problema não é o roteiro, gente. O problema é engessar Deus no roteiro. Ou achar que Deus só se manifesta no espontâneo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou músico profissional e dentro dos nossos estudos, né, existe uma área da música chamada improviso. Tá certo? Eu improviso. O improviso é um estudo aprofundado da música. Improvisar não é sair vomitando um monte de nota aleatória ao vento. Não é sair jogando qualquer nota, falando qualquer coisa musicalmente. Ele é baseado num estudo. Então, em outras palavras, sabe o que acontece para um bom músico improvisar bem? Ele estuda muito para fazer de improviso. Então, ele estuda a estrutura musical, ele estuda a harmonia funcional, ele estuda escalas, ele estuda uma série de coisas para ele ter vocabulário para falar de improviso, tocar de improviso. É como a pessoa que prega espontaneamente, ele não chega ali falando bobagem. Ah não, Deus vai me usar, eu abro a boca e Deus enche. É lógico. Deus usou uma mula para ver um anjo antes do profeta. Ele pode fazer isso. Amém? Só que o que ele quer fazer através da minha vida, da tua vida, ele quer fazer em primeiro lugar na nossa vida. E existem vários meios disso. Um deles, ele deixou a palavra de Deus, nos ensina uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma série de coisas que nos capacitam a nos encontrarmos e vivemos algo espontâneo. Agora, quando você engessa Deus no espontâneo, você está dizendo o seguinte, que nenhuma outra forma... Vou voltar no exemplo do músico, tá? São músicos que falam assim, eu toco muito bem, improviso muito bem, mas eu não estudo escala. Que mentira! Ou esse cara toca de ouvido e tem um dom ímpar, tem pessoas assim, ouvido absoluto, certo? Esse cara ouve... O ouvido dele pede coisas que ele realiza sem saber porquê. Tem muita gente assim mesmo, tá bom? Se esse cara falar que não estuda escala, tá verdadeiro. Agora, músicos que tiveram formação, então chegam ali, vão tocar e dizem, não, é mentira. Mentira, ele entendeu como funciona, ele estudou em algum momento da vida, adquiriu habilidade e replica. A mesma coisa. Queridos, é lógico que tem gente que é batizado com o Espírito Santo sem nem saber direito o que está acontecendo. E aí, quando ele vê, ele entende que ele recebeu algo de Deus, está fluindo, alguém fala, cara, vem aqui, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Tá? Isso também, né? Pedro estava pregando e falou assim, olha gente, existe o batismo com o Espírito Santo. Ele falou, o que é isso? A gente só conhece o batismo de João. E Pedro era muito bom, gente. Pedro era muito bom numa coisa, em não acabar a mensagem. O apóstolo Pedro, se você for estudar como preparar um sermão, você vai descobrir que o apóstolo Pedro era muito bom em não acabar a mensagem. Por quê? Porque ele era muito bom em trazer a coisa em tal nível espiritual que ele não precisava concluir nada. Enquanto ele estava falando, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Certo? Olha que tremendo. Pedro, o pescador, talvez o cara com menos cultura que o apóstolo Paulo, ele estava lá pregando e citando o quê? As Escrituras. Ele ouviu Jesus, qual era a Bíblia que Jesus lia, o que ele aprendeu, gente? Salmos, profetas e o Pentateuco. Então, mais de 300 citações foram feitas por Jesus, da onde? Do Antigo Testamento. Então Pedro tinha isso, além do estudo, além da cultura na qual ele cresceu. Agora, quando ele realmente viveu o que Jesus disse, Pedro, quando você se converter, ajude os teus irmãos. Ele deixou de viver uma vida religiosa, uma vida na força do braço, uma vida na intenção humana, em agradar a Deus. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está vivendo isso. Ela entendeu que algo é bom, que algo é pecado, que não é bom. E ela não quer errar, ela quer agradar a Deus. Ótimo. Só que aí ela vive uma vida apenas de convencimento. Ela foi convencida disso. Mas ela não foi convertida disso.
Numa das lives dessa semana a gente falou da diferença de novo nascimento e conversão da alma, tá? Tem gente que nasceu de novo, mas a alma não se converteu. Ela está convencida, ela sabe que algo é pecado, que algo não agrada a Deus. Ela sabe das consequências daquilo, mas ela não está vivendo o novo de Deus baseado no rio que flui de Deus. Amém? Então, com isso, a pessoa também ingressa numa cultura cristã, numa comunidade cristã, que tem comportamentos e linguagens. E aí a pessoa, talvez no instinto de se adaptar ou de não expor que ela não está vivendo aquilo, de não ter coragem, tá? O que acontece? Ela... a Laura falando, Pedro mudou o paradigma de necessidade de conclusão, quebrou a BNT. É isso aí. Né? E Paulo também, viu, Laura? Paulo também. Paulo foi o divisor de águas na difusão do evangelho, né? Ele foi o cara que trouxe a coisa para níveis educacionais poderosíssimos, espiritualmente falando. Por quê? Porque um dia ele chegou e falou assim, eu considero como lixo, como refúgio, tudo em comparação a Cristo. E não significa que ele ficou idiota, que ele ficou burro, que ele foi... Não, ao contrário. Quando ele abre mão disso, ele ganha algo em níveis inigualáveis. Tanto que ele está lá muitas vezes escrevendo e ele é interrompido pela glória de Deus, onde ele escreve a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, que primeiro deu a ele e depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quer dizer, ele está ali descrevendo algo e ele é tomado por essa glória. Isso tudo expressa a ausência de religiosidade. Então, não queira determinar que religiosidade é seguir uma liturgia de culto, porque Deus também está no bem-vindo, Deus também está no hino inicial, que prepara o teu coração, Deus está no testemunho, Deus está na palavra, Deus está na oferta, né? Deus está na oração, na bênção apostólica, Deus está nisso tudo, desde que você não ingesse as coisas, sabe? E não dê liberdade para Deus agir nessas coisas e além dessas coisas. Como Deus também está no espontâneo. Agora, muitas vezes, Deus não está na religiosidade da não religiosidade, entende? Eu já fiz muita coisa, gente. Por exemplo, eu já comecei culto pela pregação e terminei pelo louvor, de propósito. Por quê? Porque tem muito crente que se compara, não, eu só vou chegar na hora da palavra, porque já entendeu o seguinte, 30 minutos de louvor, depois palavra, né? Vai que esse crente está certo, esse louvor está aí, 30 minutos só para cumprir protocolo, para depois vir palavra, né? Então o cara vem, então vamos arrebentar com as duas coisas? Vamos arrebentar com a religiosidade de um louvor que cumpre 30 minutos só para protocolo e vamos arrebentar com o comportamento do irmãozinho, se só chega meia hora atrasado, né? Tá parecendo lá em Apocalipse, né? Então o que a gente faz? A gente inverte. Já fiz isso, já inverti as coisas. Entende? Por quê? Porque a gente já começa com palavra. O pessoal do louvor também fala, o que está acontecendo? Não, está acontecendo que nós vamos dar lugar para Deus hoje, né? Agora, transformar isso numa liturgia arrebenta com o efeito disso também. Você entende? E aí, o que acontece? Essa hipocrisia, que é você fazer um teatro demonstrando algo que não tem, né? A gente pode ver ali, de certa forma, Moisés, né? Moisés encontrava com Deus no monte, e quando ele descia, o rosto dele estava brilhando, literalmente, tá? Então ele botava um véu. Só que é interessante que em determinado momento o rosto parou de brilhar e ele não tirou o véu, né? Por que será? Será que ele queria ainda manter o status quo ali, né? É importante a gente ver isso aí, né? A gente tem a tendência de achar que os nossos heróis da fé, pastores, amigos que pregam e são usados por Deus, não têm uma vida normal, não tem problemas como todo mundo, e não é verdade, né? Então, algumas pessoas não são libertas, tá? Dentro de um processo de aconselhamento e tudo mais. Por quê? Porque falta com a verdade.
Então eles têm mentiras abertas e verdades encobertas, né? E aí nesse momento isso denuncia a falta de arrependimento, falta do processo de reconhecimento do problema e de arrependimento daquele problema, né? Outra questão é que muita gente não tem reação. Ele vive um tipo de uma indolência espiritual. Está sendo pregado, está sendo falado e a pessoa não reage, tá? Eu falei sobre a realidade atual da igreja numa das lives nessa semana, e eu estava falando que quando falta a vida espiritual, existe uma atitude religiosa de tentar suprir intelectualmente e emocionalmente a ausência da vida espiritual da igreja. E sabe o que isso gera? Pessoas que só se sentem tocadas por Deus mediante determinados estereótipos ou arquétipos que estão diante delas. E isso é muito diferente de eu me associar com um determinado tipo de pessoa, de personalidade, de pregação. Entende? Quando a gente está aberto para receber de Deus, a gente está aberto para receber de várias formas. Tá? E também para até escolher, poxa, isso aqui não está falando comigo. Eu me lembro o seguinte, eu sou calmo, eu sou tranquilo, cresci numa igreja batista renovada, depois fui para o meio pentecostal. Eu me lembro, eu quero dizer com isso que existem estilos diferentes, tá? Então eu cresci num estilo. E aí eu fui para o meio pentecostal e comecei a receber muito de Deus, né? É lógico que muitas vezes estava ali muito mais barulho, calor extremado. Frequentei um tempo a igreja que era homem de um lado, mulher do outro, toda uma situação. Bom, vamos nos adaptando e tal. Mas eu me lembro de um dia em que foi um pregador, né? E o pregador daquela noite, eu fui muito abençoado naquele culto. E um dos nossos colegas, né, ministros, pregadores, até líderes daquela igreja local, num momento de intimidade, reclamou muito, falou, meu Deus do céu, esse pregador é o Tarzan de Jesus, ele só gritou a noite inteira. E a pessoa que estava reclamando era uma pessoa de berço pentecostal, uma pessoa de característica mesmo, assim, de aqueles pregadores que tem Bíblia de cor, impostação de voz, e vai mesmo, bons pregadores, né, que eu quero dizer, nesse sentido pentecostal, muito bons. E reclamou do pregador, e eu falei, nossa, mas eu fui tão abençoado, e a pessoa olhou para mim e falou, tipo assim, você de berço batista, calmo, tranquilo, gostou desse negócio? Eu falei, gente, eu fui muito tocado. Por quê? Abertura para receber aquilo que está sendo ministrado. Talvez se eu fosse ouvir aquele estilo de pregação todo final de semana, não é como você comer a mesma comida todo dia, não é verdade? É o mesmo tempero todo dia, você tem que comer. Mas a variedade de tempero ajuda a gente a também ter apreciar, né, outros temperos. Então, a questão toda é que o aspecto emocional que está sendo imposto para suprir uma ausência de vida espiritual, ele acaba gerando, consequentemente, uma falta de reação. Por quê? Porque pessoas estão sendo acostumadas, habituadas a só enxergar Deus quando existe determinado tipo de emoção, estímulo. Quando, na verdade, Deus ele espera a tua reação, ele espera a nossa reação. E nós podemos e devemos ser tocados por diversos tipos e formas diferentes. Então, quando você também é condicionado a uma única forma, você está sendo direcionado à religiosidade. E aí você tem que reagir. Tem gente que não... Em outras palavras, sabe o que eu quero te dizer? Você sabe escutar a palavra de Deus pela palavra? Tem gente que só sabe escutar essa palavra se ela for dita de determinada forma, de determinado lugar, por determinada pessoa. Quer dizer, até quando você vai caminhar só assim?
O que eu quero te conduzir dentro da nossa proposta de live também é nisso, uma maturidade. Elias, quando ele foge da ameaça de Jezabel, após ter executado juízo, Deus ter descido fogo do céu, e ele ter executado um juízo contra profetas de Baal e de Acera, 850 profetas ao todo, ele recebe a ameaça de Jezabel e ele foge para uma caverna. Naquela caverna, ele vê várias manifestações. Ele vê o trovão, ele vê o furacão, ele vê isso, vê aquilo, e de repente, na brisa, ele encontra Deus, onde ele não estava percebendo, na calmaria. Então, muitas vezes você está procurando Deus em vários lugares, e Deus quer te falar de uma maneira diferente. Então, reaja. Tá? Reaja na dor, reaja na alegria, reaja na tristeza, reaja na frustração, reaja na realização, reaja o tempo todo, sabe? Se você está feliz, se alegre no Senhor. Se você está triste, vai para Deus. Outra coisa, muitas pessoas não recebem libertação porque elas vivem as motivações erradas ou fúteis da religiosidade. E aí, isso não traz libertação. Pessoas centradas em si mesmas, com desejo de atenção. Isso gera religiosidade e impede libertação. Gente, eu sei que Deus me usou para determinadas vidas, e que o rumo daquelas vidas mudaram. Eu sei que Deus usou minha vida. Agora tem gente que só fala assim, porque eu orei e Deus fez. Ah, tá bom. Beleza. Se você não estivesse ali, Deus não ia suscitar uma pedra? Pode ser assim, tia. Deus abençoe. Bem-vindos aos que estão entrando no Café com a P de hoje. Estamos falando de religiosidade. Deus suscitaria uma pedra. É lógico, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te retribuir, sim. Mesmo que você não esteja fazendo, esperando por isso, mas Deus é presenteador, Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Porque você se dispôs. O problema é quando você puxa isso para um desejo de atenção e centralizar as coisas em você. Muita gente continua vivendo religiosidade porque não rompeu com o ocultismo. E aí ele continua adorando a Deus com dons do ocultismo, né? Entre aspas. Ele quer viver aquela realidade e manteve coisas do passado. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso ganha um manto de religiosidade e impede a pessoa de libertação, né? Quer ver uma coisa que mantém religiosidade? Relacionamentos manipuladores. Gente, o que demonstra a qualidade de um bom líder não é a quantidade de pessoas que ele mantém debaixo do seu jugo, mas é a quantidade de pessoas que ele emancipa. Como diz o colega aí, apóstolo Ricardo Ribeiro, o sistema pira, né? O sistema pira. Gente, Deus tem ama o discipulado, Ele ama a formação, Ele ama crescimento de pessoas, Ele ama a aglomeração de gente, entendeu? Tanto que a Bíblia fala de multidões, a Bíblia fala de crescimento, a Bíblia fala disso. Mas o líder não pode ser teu teto. Cobertura espiritual não é teto. Cobertura é proteção. Quando o líder fala assim, ó, você vai voar meu voo, cuidado. Escuta o que eu vou te falar aqui. Você vai voar meu voo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, você só vai aonde eu for. Agora eu quero te ensinar uma outra coisa que Deus falou para mim, tá? Se chama unção do elástico. Escreve aí, unção do elástico.
Vou trazer isso para cá. Quem está ouvindo, prestando atenção, ligadinho, escreve aí. Unção do elástico. A unção do elástico é o seguinte. Eu te projeto. Ó. Aí quando você chega no lugar profético que Deus tem para você, você me projeta além. E aí eu te puxo e te projeto. Quando você chega mais adiante, você me projeta. É assim que acontece o processo de Deus. A unção do elástico. Você não vai voar meu voo, você vai além. Eu não quero que você fique limitado naquilo que eu recebi do Senhor. Eu quero que você vá além. A religiosidade determina, você vai voar meu voo. E a gente acha isso bonito no primeiro momento, fala, uau, que lindo, esse cara tá top, né? Só que, quando eu entendo a unção do elástico, eu entendo que o que eu conquistei no Senhor, eu te projeto para você ir além. E quando você chegar lá, o sentimento de gratidão, de reciprocidade, de honra, faz com que você me projete além. Porque você sabe, meu Deus, se ele foi um instrumento de Deus para chegar até aqui, imagina se ele estiver além. E aí você projeta teu líder, você me projeta além. Quando eu chego lá, eu falo, caramba, eu nunca chegaria aqui sozinho. Foi graças à transformação que eu fiz parte da vida de alguém que eu cheguei até aqui. E aí, a pessoa vai, eu te projeto mais. E assim a gente vai indo de glória em glória, juntos, quebrando o espírito de religiosidade. Aleluia. Isso é poderoso para mim, isso é poderoso para você. Aleluia. E aí você rompe com relacionamentos manipuladores e egoístas, de líderes centrados em si mesmo. Tá? Com isso, a gente vê também que a religiosidade, ela impede a libertação, porque muitas pessoas, em nome da religiosidade, dizendo, não, peraí, eu não sou liberto por causa disso, eu vivo ainda isso por causa daquilo, tá? Ela não se desprendeu das áreas de aprisionamento. Ela não se desprendeu emocionalmente. Então ela fica conectada com a maldição, conectada com aquela área que determinou a identidade dela. E ela só quer conhecer aquela identidade de pessoa ferida. Para a gente concluir a live, existem duas questões que mantêm a religiosidade, tá? Com respeito à ausência de libertação. É quando o problema não é espiritual, o problema é orgânico, o problema é físico. Quando o problema é orgânico e é físico, tem que ser tratado dessa maneira. Agora, tem gente que fica na religiosidade tratando um problema físico ou orgânico como espiritual, de fonte espiritual. Não. Última coisa é que quando a questão não é libertação, é reeducação. Então a gente fez uma outra live ontem falando disso, né? Quer dizer, a pessoa tem que se reeducar na impressão espiritual de determinados assuntos. Então ela fica aprisionada no espírito de religiosidade porque ela não se reeduca quanto àquilo. Tá? Pai, obrigado por esse tempo, ministra aos nossos corações através dessa palavra. Te agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã, gente, se Deus quiser, nós vamos falar sobre influências, sobre traumas, sobre iniquidades e sobre escolhas. Então, se prepara, tá? E para você continuar fazendo esse assunto, a gente continuar debatendo, você pode vir fazer parte da turma do Café com AP no Telegram. No link da minha bio tem o teu acesso ali ao Telegram, fica à vontade. Vem entrando. Atualmente nós temos ali 337 pessoas que buscam a mesma coisa, né? Amém, queridos? E eu quero deixar aqui o meu Pix como
oportunidade de você exercer sua generosidade através da sua semente na nossa vida, no nosso ministério. Amém? rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E se Deus quiser, até amanhã no Café com AP, em nome de Jesus. Eu vou salvar a live, você curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau.